Olá, sejam bem-vindos à Semana da Maquiagem Artística. Eu sou Scarlett Moura e vou te guiar por esse mundo da criação. Antes de qualquer coisa, eu preciso te informar que a Semana da Maquiagem Artística ela é uma introdução para o meu curso de maquiagem artística online. E aqui eu vou te passar o máximo de conteúdo que eu conseguir. E você vai sair da Semana da Maquiagem Artística com pelo menos uma maquiagem perfeita, sabendo criar a sua maquiagem. E se você seguir o passo a passo do que eu vou te ensinar aqui, você com certeza vai conseguir criar várias maquiagens incríveis. Então eu vou te ensinar o passo a passo para se criar uma maquiagem e você poderá criar suas próprias maquiagens aí no seu dia a dia. E se você gostar da minha didática, da minha forma de ensinar, você terá a oportunidade aqui no final dessa semana em poder fazer parte da minha comunidade de alunos. E você pode ter várias dúvidas em relação ao conteúdo, às técnicas. Será que eu vou mesmo conseguir fazer uma maquiagem incrível, uma maquiagem bem elaborada, com os traços bem feitos, usando a paleta de cores corretamente? E eu te digo que se você seguir o passo a passo do que eu vou te ensinar aqui na Semana da Maquiagem Artística, com certeza você vai conseguir fazer uma maquiagem maravilhosa e todo mundo vai se impressionar. E outro questionamento que você pode ter aí é: Scarlett, mas eu não tenho produtos, eu não tenho nada, ou então o que eu tenho, eu não sei nem como usar, ou então eu não tenho condições de comprar produtos. E eu vou te dizer que fique tranquila, use o que você tiver. Se você tem um lápis de olho, uma tinta líquida, vamos dizer que você tem um delineador, uma base clarinha, use os produtos que você tem. Preocupe-se neste momento apenas com as técnicas. Assista às minhas aulas, faça o passo a passo que eu vou te ensinar aqui e no final da Semana da Maquiagem Artística eu vou te apresentar uma solução. Então vamos para a teoria da maquiagem artística. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês e aí a gente vai falar aqui sobre a história da maquiagem. Se você já estudou sobre maquiagem, a história da maquiagem, você deve saber que a maquiagem ela começou a ser usada há 3.000 anos antes de Cristo. É isso mesmo, olha que coisa louca, né? As pessoas já se preocupavam em usar maquiagem. Naquela época, as pessoas usavam um pó que se chama coal. Esse pó, ele era diluído na gordura animal ou na gordura vegetal. Então, nessa imagem que eu coloquei aqui pra vocês, você pode ver que o delineado, a sobrancelha, era bem marcado, né? E eles usavam esse tipo de maquiagem na época. Pra quê? Na época, imagina, tanto de mosquito, calor, então eles usavam o coal aqui na parte dos olhos, né? Tanto ao redor, na linha d'água e nas sobrancelhas também, para proteger do sol e também para proteger dos mosquitos, né? Imagina, naquela época, um monte de mosquito e tal, e aí eles usavam isso. Esse produto verde que a moça tá usando aqui em cima é conhecido como malaquita. Então, era um pozinho que eles extraíam. Inclusive, se você pesquisar no Google, você encontra, né, uma rocha. E aí eles esmagavam aquilo lá e faziam um pozinho e passava, né, esse verde nos olhos. Na região da boca e até mesmo para corar o rosto, eles usavam insetos, né? Então, para realçar a boca, eles passavam ali o pigmento de coxinilhas, né, que são insetos, ou então eles pegavam raízes de plantas que tinham essa pigmentação e usava no batom. Com a evolução dos cosméticos, hoje a gente não faz mais esse tipo de maquiagem, né? A gente tem uma evolução enorme aí no ramo dos cosméticos e a gente tem os produtos adequados, tanto para fazer a maquiagem artística quanto para fazer a maquiagem social. E esses produtos, além de serem usados com a base de gordura animal e vegetal, eles também continham chumbo. E eu não sei se vocês sabem, mas o chumbo, ele é um produto terrível que pode causar câncer. Então, com a evolução dos produtos, com a evolução do cosmético, das indústrias, a gente teve essa evolução no ramo dos produtos de maquiagem, o que é excelente pra gente, né? Agora que a gente já sabe sobre a história da maquiagem, eu vou voltar aqui a minha imagem agora. E agora que a gente já sabe a história da maquiagem,
a gente vai falar um pouco sobre colorimetria. Colorimetria é o estudo das cores, como elas se comportam no meio. E é imprescindível que o maquiador artístico saiba usar as cores, tá? Porque a maquiagem artística é sempre aquela maquiagem muito mais elaborada, muito mais colorida. Então, eu não poderia deixar de falar sobre isso com vocês. E esse daqui é o círculo cromático. Ele é o círculo das cores, é conhecido também como a roda das cores, né? Ele está nessa disposição e temos aqui 12 cores. Bom, eu não poderia deixar de falar, né, sobre ele com vocês antes da gente começar a praticar. Então é muito importante que você preste bastante atenção nesse momento da nossa aula. Eu vou colocar uma imagem grande aqui, a gente vai mudar a câmera, e para que você entenda como que as cores estão dispostas, tá? Então essa é a roda das cores, né? O círculo cromático, ele tem aí na sua disposição 12 cores. São todas as cores que a gente encontra no nosso e-mail. Tá, Scarlett, mas por que você tá falando sobre cores, colorimetria? O que é isso, né? Então, gente, é muito importante que o maquiador aprenda a usar as cores certas para criar a sua maquiagem. E para que a gente crie uma maquiagem, a gente tem que entender isso daqui primeiro. Então, funciona da seguinte forma. Primeiro, nós temos as 3 cores primárias. Essas cores, elas já estão no meio ambiente. A gente não consegue reproduzir elas, tá? E quais são essas cores? O vermelho, o azul e o amarelo. Com essas 3 cores, a gente pode criar qualquer outra cor. Tá bom? Aqui no nosso círculo, eu vou voltar a imagem do círculo e a gente vê aqui que do centro do círculo ele tá mais claro. No final do círculo ele está mais escuro, as cores estão mais pigmentadas. Por quê? Aqui onde tem um tom mais claro, significa que a gente tem mais luz. Então, quando a gente falar sobre saturação ou sobre iluminação, nós vamos estar falando que tem mais branco dentro da maquiagem ou dentro da cor. Agora, quando a gente falar de intensidade, essa cor está mais intensa, ela tem mais pigmento dentro dela. Então, na parte de fora do círculo, as cores estão mais vibrantes, elas têm mais pigmento preto dentro delas, certo? Essa é uma informação muito importante, então aproveite para anotar aí no seu caderninho. Bom, então eu falei que as 3 cores primárias é o azul, o amarelo e o vermelho. Com essas cores a gente cria todas as outras cores que existem. Então lá na sua aula de artes, na escola ainda, com certeza você aprendeu que se você misturar o azul com o amarelo, você vai encontrar o verde. Se você misturar o azul com o vermelho, você vai encontrar o roxo. E se você misturar o vermelho com o amarelo, você vai encontrar o laranja, tá? Então, aqui nós criamos as cores secundárias e para criar as cores terciárias, nós temos que misturar as cores primárias, que é o azul, o amarelo e o vermelho, com as cores secundárias, que é o laranja, o verde e o roxo. Entendendo isso, entendendo como as cores são criadas, a gente pode falar um pouco sobre a harmonia das cores. A harmonia das cores é usada não somente na maquiagem, ela é usada pelos arquitetos, pelos designers gráficos, pelos estilistas para deixar o ambiente ou a roupa ou a maquiagem mais harmônica. Então é muito importante que você aprenda sobre a harmonia das cores. Então vamos dizer que você esteja assistindo a uma TV e aí você veja lá uma mulher ruiva toda bonita, com um vestido vermelho e um colar de esmeralda. Eu quero saber quem é que vê aquela imagem e não acha a coisa mais linda do mundo. Você não pensa assim, meu Deus do céu, eu tenho que comprar agora esse colar, porque tá muito lindo, isso é uma coisa de outro mundo. Por que você pensa assim? Porque ali existe uma harmonia, tá? Então, entendendo que ali existe uma harmonia, você vai começar a entender como você vai criar a sua maquiagem e o que você pode colocar aí, quais são as cores que vão realçar a sua maquiagem. Existem vários tipos de harmonia e nós vamos falar sobre eles rapidamente aqui. Dentro do meu curso online eu falo com mais intensidade sobre isso. Aqui eu não vou conseguir falar tudo porque a gente também não tem tanto tempo. Então vamos passar aqui um pouquinho sobre esse conteúdo, mas você já vai conseguir entender bastante o conceito da harmonia das cores.
Então eu vou colocar a imagem aqui pra vocês. E a primeira harmonia que a gente deve entender é a harmonia monocromática. O que é isso? É o uso de uma cor só para fazer toda a maquiagem. Aqui a gente tá falando da maquiagem, então eu sempre vou me referir à maquiagem. Mas, por exemplo, um arquiteto, design de interiores, ele também usa isso. Um estilista para produzir ali a roupa, para deixar mais harmônico, ele também usa a harmonia das cores, tá? Que eu sempre vou me referir à maquiagem porque a gente tá falando da maquiagem artística. Então, se você decidir fazer uma maquiagem monocromática, significa que você vai usar uma cor para produzir a sua maquiagem. Scarlett, mas eu vou usar só, por exemplo, o vermelho, igual eu dei o exemplo aqui. Você vai usar o vermelho e aí você pode usar ela na sua maior saturação. Como eu falei pra você, a maior saturação significa que tem mais pigmento branco, ou na sua maior intensidade, tem mais pigmento preto, então a cor está mais vibrante, tá? Além dessas cores, você pode usar as cores neutras também, que é o cinza, o branco e o preto também, tá bom? Você pode usar essas cores. A segunda harmonia que eu vou apresentar pra vocês é a harmonia complementar, e aí se você olhar aqui na imagem que eu coloquei pra vocês, aqui tá apontando para duas cores e isso significa que uma cor complementa a outra. Ela sempre está oposta dentro do círculo cromático, tá? É igual o círculo que eu mostrei aqui para vocês, então eu vou dar um exemplo aqui no meu círculo, ó. Eu coloquei aqui o vermelho. Então, se eu escolhi o vermelho, a cor que vai complementar ele vai ser o verde. Essa harmonia é a que mais chama atenção, porque ela se complementa. É a harmonia mais rica que a gente vai encontrar. Vamos agora para a próxima harmonia, que é a harmonia análoga. A harmonia análoga, ela vai estar ali uma cor ao lado da outra. Então você vai escolher ali uma sequência de 3 a 4 tons. Então poderia usar aqui o laranja, o vermelho e o roxo, tá? Sempre usando os tons que estão um ao lado da outra dentro do círculo cromático. Vou passar aqui para o próximo. Temos a harmonia triádica. E aí a gente tem que formar um triângulo dentro do círculo. Eu vou mostrar aí na imagem. Então, por exemplo, aqui no meu círculo cromático, se eu escolhesse o amarelo, eu teria que usar também o vermelho, que tá em uma ponta, e o azul que tá no outro. Eu desenho um triângulo mesmo dentro do círculo. E eu uso essas 3 cores. Você pode ir mudando ali o lado do seu círculo e trabalhando com outras cores. Mas se você escolhe usar uma harmonia, você deve seguir aquele padrão, tá bom? A harmonia dupla complementar. Ela é bem parecida com aquela segunda harmonia que a gente estudou, a complementar, só que aqui, ao invés de a gente usar o vermelho e o verde, por exemplo, né, uma que tá em cima e outra embaixo, a gente vai escolher 2 cores e vai usar a cor que estiver contrária a ela. Então, por exemplo, se eu escolho o verde, eu tenho que usar o vermelho. Se eu escolho o laranja, eu tenho que usar o azul também, tá? Scarlett, mas eu vou usar esse tanto de cor de uma vez? Não, você vai sempre dosar. Você vai escolher uma cor para usar em maior intensidade e as outras você vai fazendo alguns detalhes dentro da sua maquiagem. Vou colocar aqui a outra imagem agora. E aqui nós temos a harmonia do complemento dividido. Ela também lembra um pouco a harmonia complementar. Na harmonia complementar você escolhe uma cor, por exemplo, o verde, e você tem que usar a que está oposta a ela, que é o vermelho, certo? Aqui o verde e o vermelho. Nessa daqui, ao invés de a gente usar a oposta, a gente vai usar as duas que estão ao lado dela. Então aqui na imagem dá pra ver bem isso. Você vai usar as 2 cores que estão ao lado da que se complementaria. Então é a harmonia do complemento, ela se complementa, só que ela se divide. Você vai usar as 2 que estão ali ao lado da que complementa ela, tá? É uma harmonia muito legal de se trabalhar, fica muito bonita. E aprendendo sobre as cores, a gente pode começar a praticar. Então eu vou colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram. Inclusive, se você não tá participando ainda, eu deixei aqui embaixo o link, aí você pode entrar lá. Eu vou colocar o exercício lá dentro do nosso grupo para que você possa treinar o seu olhar. Então, nesse exercício tem vários círculos cromáticos e aí tem as setinhas e você tem que descobrir qual é a
aquela harmonia. Então, você vai poder rever essa aula aqui várias vezes. Então, aproveite este conteúdo e aí você vai testar lá. Então, por exemplo, tem a harmonia... essa daqui é a harmonia dupla complementar, essa daqui é a harmonia do complemento dividido, essa daqui é a triádica, essa daqui é a harmonia análoga, por exemplo. Eu vou deixar o exercício lá ao finalizar essa aula e aí você pode treinar bastante, aproveite esse momento, porque isso vai ser muito importante no seu crescimento como maquiador e até mesmo para sua vida, porque com o tempo você vai ver que você pode usar a colorimetria e a harmonia das cores para tudo, para escolher a sua roupa e para fazer a sua maquiagem ou atender alguém aí no seu dia a dia. Bom, e aí finalizando essa parte da harmonia, a gente pode começar a praticar, porque agora você já sabe mais ou menos como que você vai usar as cores. Antes da gente criar uma maquiagem completamente, nós vamos estudar algumas técnicas. E essas técnicas são técnicas, assim, super importantes para o maquiador artístico. Então, quando a gente vê uma maquiagem na rede social, elas são bem detalhadas, né? Tem uns traços bem fininhos, tem alguns arabescos, alguns desenhos ali. O esfumado é sempre muito bem feito. E o maquiador artístico, ele precisa aprender isso. Não tem como a gente começar a fazer uma maquiagem aqui antes de entender como fazer os traços, como fazer um bom esfumado. Então preste bastante atenção agora nesse momento da nossa aula e eu preciso que você treine também, tá bom? Treine bastante para que você se sinta seguro para fazer a sua maquiagem. Eu vou mudar a posição da câmera e como eu já falei aqui para vocês, não se preocupe com o material, trabalhe com o que você tiver aí à sua disposição, pega suas maquiagens tudo aí, os lápis de olho, pega os lápis de cor também se você não tiver maquiagem e comece a treinar, tá? Quando a primeira técnica que a gente vai aprender é a técnica de traços, tá? Então, se você não tem maquiagem mesmo, se não tem jeito, pega uma canetinha, um lápis e tenta fazer no papel, tá? E aprendendo a fazer essas técnicas que eu vou te ensinar aqui, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer maquiagens incríveis, impecáveis e todo mundo vai ficar aí apaixonado pelo seu trabalho. Então a gente vai mudar a câmera aqui agora. Bom, então eu vou fazer aqui a maquiagem no meu braço. E aí a gente já tinha colocado aqui a tinta. Eu vou usar a tinta líquida da Color Make, mas você pode usar a que você tiver aí pra você treinar. Você pode usar até mesmo um delineador, por exemplo, tá? Um delineador líquido ou até mesmo um delineador em gel, você pode diluir ele e trabalhar o desenho que a gente vai fazer aqui. Pra isso, a gente vai precisar de um pincel filete. Eu tô usando esse daqui, ele é um pincel grande. Você pode usar o que você tiver aí também. Primeira coisa que a gente vai fazer, carregar o pincel ou com a tinta, ou com pigmento, ou com o delineador. Para começar a fazer a técnica de traços, que é uma técnica muito importante para maquiagem artística, você vai começar a treinar os seus traços, né? Então, primeira coisa, para você se sentir seguro, você precisa encostar o seu dedinho na pele. Aqui eu tô trabalhando no meu braço, você pode fazer aí onde você se sentir mais confortável. Então, eu encosto o meu dedo e faço o traço, tá? Fiz um tracinho ali do lado. Se eu quiser que esse traço fique bem fino, o que eu tenho que fazer? Usar o meu pincel em pé, tá? Ó, eu uso... Aqui o pincel tava deitadinho, aqui o pincel agora tá em pé. Se eu trago o pincel em pé, olha o que acontece. Eu consigo fazer um traço bem fininho. Agora, vamos dizer que eu quero fazer um traço deitado. Olha o que acontece. Tá vendo que o pincel tá pressionado? Então, o traço fica bem grosso. Essa é a diferença entre fazer um traço fino e um traço grosso. Isso aqui você vai ter que treinar N vezes. Eu, como maquiadora profissional, treino isso todos os dias. Antes de fazer as minhas maquiagens, eu treino essas técnicas para que eu fique boa, cada dia eu fique mais boa, tá? Então, é importante treinar bastante. Então, você deve fazer esse exercício. Encosta o seu dedinho e faz o traço. Encosta o dedo, faz o traço. Agora, quer fazer o traço mais grosso? Aí você aperta o pincel na pele, certo?
Então, vou fazer mais algumas vezes, ó. Se o pincel fica em pé, eu consigo fazer um traço mais fininho. Mesmo que a ponta do meu pincel seja grossa, eu consigo fazer um traço bem fininho, olha só. Com o mesmo pincel, eu consigo fazer tanto um traço fino quanto um traço grosso, tá? O segundo exercício que você tem que fazer aí na técnica de traço é trazer o pincel, né? A ponta do seu pincel fininho, depois você deita ele, deixa grossinho, depois você levanta novamente, tá? Aqui a gente tá trabalhando a precisão, porque quando você precisar de um traço fino, você vai conseguir, e quando você precisar de um traço grosso, você também vai conseguir. Deixa eu mudar minha posição aqui. E aí, agora eu vou desenhar desse lado aqui do meu braço. Então, treine bastante. Quero ver essa imagem aí de vocês, depois mandem lá no nosso grupo. Então, você vem fazendo traço, faz o traço grosso, o traço fino, faz vários tracinhos fininhos, ó. Encosta a pontinha, encosta o dedinho na sua pele, encosta a pontinha do pincel e faz o traço, tá? Esse é o primeiro exercício, agora eu vou limpar isso daqui. Pra limpar, você pode usar um demaquilante ou você pode usar um paninho umedecido. Eu sempre tenho um paninho assim comigo. E aí eu venho limpando aqui, ó. É bem facinho de limpar, ele já sai tudo. Feito a limpeza, nós vamos para a segunda técnica, que é a técnica de arabesco. Essa é uma técnica muito linda que a gente usa muito na maquiagem artística. Então, ela vai acontecer da seguinte forma. A gente vai começar a fazer o traço, igual na técnica de traço, só que depois a gente vai começar a arredondar, dar forma, tá? Para esse desenho. E essa técnica é chamada de arabesco. Então, você vai vir, ó, com a pontinha do pincel, tá? E aí, quando chegar mais ou menos no ponto que você quer, você vai deitar o pincel e vai começar a girar ele. E então, nós formamos um arabesco. Olha como fica lindo. Isso aqui nas maquiagens, na maquiagem de caveira, Cirque du Soleil, fica simplesmente incrível. É muito legal essa técnica. Então, você vai começar a treinar esse desenho. Vai fazer para um lado. Então, por exemplo, eu posso começar com ele fininho, fazendo a bolinha, e depois deixar ele grossinho e afinar de novo, tá? É importante que você treine bastante. Scarlett, meu Deus do céu, não dou conta de fazer isso não. O que eu faço? Se você não se sentir segura pra fazer, você pode, por exemplo, na técnica de traço, você pode fazer vários pontinhos e começar a interligar um ao outro. Eu nem consegui fazer, vou fazer de novo aqui do outro lado. Ó, faz vários pontinhos e liga um ao outro. Então, aqui você tá trabalhando a sua precisão. Depois que você treinar várias vezes o traço, você vai treinar o arabesco. Então, você vai vir aqui fazendo o seguinte, ó. Faz os pontinhos, depois vai arredondando aqui, como se estivesse fazendo o formato do arabesco. E aí, você vai conseguir aqui, ó, ligar um ponto ao outro e formar um arabesco bem bonito. Aí você volta, preenche mais o seu pincel, deita, tá? Pra ele ficar mais gordinho, a gente precisa deitar o pincel e depois levanta, certo? Faça isso várias vezes, eu quero muito ver o resultado do trabalho de vocês, tá? Então, ó, a gente pode começar com ele fininho. Deita o pincel, ó, eu tô espremendo o pincel na minha pele, olha só, ele tá em pé. E aí eu deito, aí eu giro. Eu vou refazer aqui, vou arrumar pra ele ficar bem bonitinho. Então eu pego mais produto e venho aqui criando o meu arabesco. Essa é a segunda técnica que é muito importante que você aprenda, tá? Então eu vou limpar aqui também.
A próxima técnica é a de gota, que também é muito importante pra gente fazer as maquiagens. Na técnica de gota, ela é bem parecida com aquela primeira que a gente aprendeu, então ela inicia como se fosse um traço e depois você deita o pincel, tá? Peraí que essa aqui não ficou tão boa, vou fazer outra. Então eu preencho aqui, carrego o meu pincel, encosto na minha pele e deito, tá? Ele forma uma gotinha. Essa é uma técnica que é muito importante. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai criar uma flor, tá? A gente quer criar uma flor na maquiagem. Oh, meu Deus, sujei aqui. Peraí, gente. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vai encostar a pontinha e deitar. Encostar a pontinha e deitar. Encosta e deita. Encosta a ponta, deita o pincel. E mais uma vez. Olha só, formamos uma florzinha. Essa técnica, ela é usada tanto para fazer as flores, ela é usada também para fazer, por exemplo, uma aranha. É usada para fazer as maquiagens de caveira mexicana. Então é muito importante que você treine bastante essa técnica, faça várias vezes e mande lá no grupo, porque eu quero ver como que tá ficando a maquiagem de vocês. Então você pode ir treinando essa técnica várias vezes aqui, ó. Vai fazendo várias gotinhas, você pode trocar de cor, pode trabalhar também fazendo as florzinhas coloridas, tá? Mas treine com o que você tiver aí na sua casa, ó. Então encosta a pontinha e desce, tá? Daqui ainda nessa florzinha a gente pode desenhar, por exemplo, um raminho, ó. Então vai um pra lá, um pra cá. Um pra lá, um pra cá. E finaliza com uma aqui, tá? Só fazendo pétalas. E aí, olha só, a gente ainda pode usar aqui a técnica de arabesco pra criar um raminho aqui, ó. Nessa flor. Então, com essas técnicas básicas aqui que eu ensinei pra vocês, a gente já consegue começar a criar um desenho. Olha que máximo. Eu vou apagar aqui agora pra gente ir pra próxima. Terminei de limpar aqui e a última técnica que a gente vai aprender agora é a de esfumado. Essa daqui é a técnica mais importante de todas, tá? Para que você consiga dar um acabamento perfeito para maquiagem. Então, com o mesmo pincel, eu vou desenhar um traço. Pode ser um traço grossinho, não precisa ser um traço muito fino, certo? E a gente vai começar a esfumar esse produto. Você deve escolher um lado ou o outro para fazer esse esfumado. E mais na frente, na nossa semana da maquiagem artística, você vai entender o porquê que é tão importante que você treine essa técnica. Então eu vou esfumar esse produto aqui para baixo, tá? Eu peguei um pincel aqui, ó, de precisão para esfumar e eu vou começar, ó, encostando o meu dedinho a esfumar esse produto aqui em cima. Olha só. E aí ele começa a borrar aqui pra baixo e eu vou trazendo ele aos pouquinhos e vou esfumando até que esse produto pareça, né, que desapareceu. Então vem esfumando, esfumando, trazendo ele aqui pra baixo. Por que que a gente tá aprendendo a fazer isso daqui, Scarlett? O que que você quer dizer com isso? Com essa técnica aqui, pra fazer as maquiagens em 3D, em 2D, fica excelente, é super importante, tá? E vai ser essencial aí pro seu crescimento como maquiador. Então isso aqui você deve treinar, gente, todos os dias. É uma técnica assim que eu sempre treino e que faz toda a diferença na hora de fazer a sua maquiagem, tá? Então, deixa eu limpar aqui meu pincel. Eu vou fazer mais uma vez, você deve fazer um traço, vou fazer o traço agora aqui do lado, ó. Você faz o traço e aí você esfuma. Então, ó, eu vou esfumar pro lado de lá, tá? Perceba que fica a linha aqui e a gente traz o degradê aqui pra baixo. Se a gente fosse falar aqui como se estivéssemos trabalhando com uma cor, aqui a gente estaria trabalhando com uma harmonia monocromática, ou seja, a gente estaria trabalhando com o preto. E aqui ela está na sua maior saturação, significa que aqui tem mais luz, e aqui tem mais pigmento preto, certo? Agora eu vou esfumar pro lado de lá. Então, ó, eu venho,
esfumando o produto. Sempre tomando cuidado para não pigmentar essa parte aqui, ó, tá? A gente tem que ver o traço e o esfumado tem que estar pro outro lado. E aí, no caso aqui, eu tô fazendo esfumado agora para esse lado. Na hora da criação do personagem, do desenho, vocês vão conseguir entender melhor como que a gente vai utilizar essa técnica aqui. Mas é uma das técnicas mais importantes da maquiagem artística. Então, treine bastante e aproveite para me mandar fotos lá no grupo também. Então, ó, eu venho esfumando, esfumando. Perceba que eu tô pegando mais ou menos no meio do pincel. Qual é a diferença de pegar no meio do pincel ou no início? Quando a gente trabalha com precisão, a gente segura o pincel no início e faz o traço, certo? Ó, eu preciso fazer um traço, eu vou pegar no início do pincel e desenhar. E eu consigo fazer ele mais fininho, consigo fazer ele mais grossinho. Agora, quando a gente vai trabalhar com o esfumado, a gente precisa pegar ou mais no meio do pincel ou no final. Aqui, como a gente tá trabalhando com esfumado de precisão, a gente pega mais assim, mais ou menos no meio. E aí, vem fazendo, ó, um zigue-zague, tá? Até esfumar esse produto de modo que ele fique aqui totalmente uniforme, tá? Criamos aqui o degradê. Eu vou mudar a câmera agora pra mim. Bom, então essas são as 4 principais técnicas para se tornar um maquiador artístico. Então é muito importante que você treine bastante. Eu quero ver o resultado da sua maquiagem. Se você ainda não está participando de nenhum dos nossos grupos, ou do Telegram, ou mesmo do WhatsApp, o link tá aqui embaixo, então aproveita para participar. Manda sua foto lá, porque eu vou dar o meu feedback e também vou tirar as dúvidas. Se você tiver ficado com alguma dúvida em relação a essa aula, você pode mandar lá no nosso grupo. Na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre maquiagem em 3D. Foi algo muito pedido, né? Lá no grupo eu fiz uma enquete e algumas pessoas mandaram também. E eu recebi mensagens nas minhas redes sociais falando: Scarlett, eu quero aprender a fazer maquiagem em 3D. Então nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Então não perca a aula, porque ela não vai ficar disponível por muito tempo. Aproveite esse momento, porque aqui eu vou te ensinar técnicas que já foram testadas várias vezes e que deram certo. Eu quero muito que vocês aprendam a maquiar, a criar suas próprias maquiagens, que vocês entendam sobre as cores, sobre as técnicas. E então eu espero vocês na nossa próxima aula. Não se esqueçam de mandar mensagem lá no nosso grupo para que eu possa saber o que vocês estão achando. E fique agora com um depoimento de um dos meus alunos. Um beijo e até a nossa próxima aula. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Roberto Lacerda. Hoje eu vim falar sobre o curso online da Scarlett Moura. Então, gente, foi a partir desse curso que meu sonho foi realizado, posso dizer. Porque antes eu não sabia maquiar nada. Lá eu aprendi sobre o formato dos rostos, sobre os pincéis que devem ser utilizados, sobre os produtos corretos, os produtos bons, de qualidade que tem no mercado. A partir daí, eu fui fazendo treinamento aqui em casa, fui treinando, e aí hoje eu posso dizer que eu sou um maquiador, tá? Depois desse curso, surgiu tanta oportunidade pra mim, eu tenho tantos clientes, tantas pessoas que confiam no meu trabalho, mas foi por conta das aulas da Scarlett. Então assim, pra mim, foi super satisfatório, parabéns Scarlett pro seu curso. Achei as aulas super completas, tá? Não tenho nada a reclamar. Muito obrigado por tudo, Scarlett.